Então a gente agora vai começar a mostrar como são os joins, tá? A gente viu lá na álgebra relacional, eu vou assumir que você sabe como é que eles funcionam e vou ser um pouco mais breve aqui. Se você quer de fato entender como é que eles funcionam, você revise a aula sobre álgebra relacional. Primeiro é o join normal, né, que é o chamado também inner join, né, o join mais comum. Então a gente pode falar inner join ou a gente pode falar apenas join aqui. Então a gente está projetando essas colunas de uma tabela que é resultante da junção de empregado com departamento. E essa condição de junção aqui é especificada utilizando esse operador ON, certo? Então a gente vai estar juntando employee com department ON, e aí a gente usa a igualdade entre esses dois códigos de departamento aqui. A gente tem também junção natural, como a gente viu na álgebra relacional. A gente tem as junções externas, são os outer joins, ou seja, left, right e full. Então a gente especifica da mesma forma. A gente utiliza uma tabela aqui, outra tabela, e aí a gente vai especificar qual é o tipo de join aqui e qual é a condição de junção. Nesse caso a gente tem uma junção natural e a gente não tem condição de junção, né? A junção natural, lembrando, ela vai simplesmente procurar quais são as colunas com o mesmo nome das duas tabelas e vai usar a igualdade para fazer a condição de junção. E aqui a gente está renomeando o resultado. Veja que a gente renomeia aqui tanto o nome da tabela resultante quanto o nome das colunas que são incluídas no nosso resultado. E aí a gente tem mais um filtro aqui embaixo para consulta, que é um filtro dizendo qual é o nome do departamento que a gente gostaria de retornar. Então observe que a gente especificar um natural join como esse é o mesmo que ter um join normal, sem esse natural aqui, ou seja, só teria o termo join, e a gente teria uma condição de junção que seria especificada nesse ponto aqui, utilizando o ON, e aqui estaria qual era a condição de junção, ou seja, seria uma igualdade entre esses dois atributos que têm o mesmo nome nas duas tabelas. Aqui está um resumo dos tipos de join que a gente tem. Existem outros, mas são pouco usados, a gente vai deixar fora do escopo da disciplina. E aí a gente tem aqui o inner join, o left outer join e o right outer join. Então, se você não lembra como é que eles funcionam, é bom revisar o material lá na álgebra relacional. Mas só revisando de forma bem rápida aqui, a gente tem que o inner join é uma junção interna, é o join normal, né? Quando a gente quer retornar apenas quando há realmente um matching das tuplas dos dois lados envolvidos. Então a gente tem, por exemplo, uma tabela empregado e uma tabela departamento. Então, se a gente quer retornar uma junção das duas, ou seja, a gente tem no empregado uma chave estrangeira para o departamento representando em que departamento esse empregado trabalha. Então a gente vai juntar as duas e aí a gente vai ter um tabelão aqui, onde o começo dessa tabela até um certo ponto vão ser os atributos do empregado e a partir de um certo ponto vão ser os atributos do departamento. Então aqui eu vou ter o empregado e aqui desse lado eu vou ter os atributos do departamento. Então, departamento de um lado, empregado do outro. Então, o que é importante aqui tem a lista dos atributos. E o que é importante aqui é que para cada tupla, se eu tenho um empregado aqui nessa tupla, esses atributos do departamento correspondem ao departamento que ele de fato trabalha, certo? Quando a gente faz simplesmente um produto cartesiano, a gente viu que a gente pode ter desse lado aqui qualquer departamento, não necessariamente o departamento que esse funcionário trabalha. Então, o join ele faz isso, né? Ele faz a correspondência exata aqui. Então, a gente vai ter funcionário de um lado, departamento que esse funcionário trabalha, do outro. E aí, quando a gente quer fazer uma junção externa, note que a gente pode ter funcionários que não têm correspondência lá em departamento. Como seria isso? Imagine que a gente pode ter null no nosso campo departamento lá na tabela funcionário, ou seja, o funcionário não está alocado para nenhum departamento. Mas mesmo assim a gente quer forçar que isso seja incluído no resultado também dessa junção. Então,
nesse caso aqui, a gente teria um determinado funcionário aqui com, por exemplo, o seu ID 5, o seu nome José e assim por diante. A gente teria todos os seus atributos aqui e se houver um departamento onde ele está alocado, a gente traz os departamentos, os atributos do departamento aqui. Mas se não houver, isso tudo vem como null, 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 null aqui. Ou seja, é uma junção que ela traz os resultados mesmo quando não há uma correspondência do outro lado e quando isso acontece, ou seja, quando não há uma correspondência, ela preenche os atributos como null. Então, esse exemplo aqui é um exemplo de uma junção externa à esquerda, porque a gente está priorizando o que tem desse lado esquerdo e se do lado direito não houver correspondência, a gente preenche com null. E a junção externa à direita, ela é equivalente, é só um caso análogo. Como eu já falei antes, a gente poderia ter simplesmente uma das duas e só inverter a ordem das tabelas aqui na especificação e o resultado seria exatamente o mesmo, ok? Aqui a gente tem um exemplo com left outer join também, onde a gente quer todos os funcionários, né, e os seus supervisores. E aí pode ter o funcionário que não tenha supervisor. Então, quando não tem supervisor, os atributos do supervisor vão ficar null. Então, a gente vai ter aqui employee as ou seja, são os empregados do lado esquerdo e os supervisores dele do lado direito. Então, como a gente está priorizando os da esquerda, ou seja, os empregados eles sempre vão ser incluídos no resultado, independente do fato deles terem ou não supervisor. E aí, quando não houver supervisor, vai ficar null para os atributos do supervisor. Isso seria um tabelão aqui, onde a gente teria os empregados desse lado e os seus supervisores do outro, ou seja, atributos de empregado desse lado, atributos de supervisor desse. Então, para os casos onde a gente não tem um supervisor, aqui ficaria tudo null, null e assim por diante. Aqui tem uma sintaxe alternativa para a junção externa, onde a gente faz esse mais igual, ou seja, uma junção externa à esquerda. E se fosse uma junção externa à direita, a gente faria igual mais. E é equivalente a gente fazer left outer join e right outer join, respectivamente. Aqui a gente tem a sintaxe para o nosso full outer join. A gente estudou isso lá na álgebra relacional também. Se você não lembra, volta lá um pouquinho e revisa isso aí. Mas o full outer join, ele é uma combinação de left com right, ou seja, quando você tem uma correspondência do lado esquerdo e não tem do lado direito, o lado direito fica com null. E quando você tem do lado direito e não tem do esquerdo, o esquerdo é quem fica com null. A gente tem também o cross join, que é o produto cartesiano, ou seja, ele vai gerar todas as combinações entre as tuplas dessas duas tabelas que estiverem envolvidas. E a gente também tem a possibilidade de usar o que a gente chama de multi-way join, tá? Onde a gente vai estar fazendo várias junções aninhadas aqui. Por exemplo, a gente tem aqui projeto, junção departamento, on, e aí a gente vai estar especificando a condição de junção aqui. Então veja que esse trecho aqui, ele vai dar origem a uma outra relação, uma outra tabela, e essa tabela vai se juntar utilizando essa nova condição de junção aqui, representada por esse segundo join. Então, a gente faz um join, o resultado faz um join com outra tabela e assim sucessivamente se a gente quiser. Nesse caso, a gente estaria fazendo um join com employee e aqui seria a outra condição de junção. Sobre funções de agregação e funções de agrupamento, que a gente também viu lá na álgebra relacional. A gente tem funções para soma, para detectar o valor máximo, o valor mínimo, a média. Então a gente faz dessa forma aqui: select, aí faz sum, max, min, average, né, que é a média salarial dos funcionários que vão vir dessa tabela employee. E a gente pode também renomear essas colunas com nomes mais semânticos, né, com um nome mais claro aqui. Nesse caso a gente estaria chamando de total, sal, highest sal, seria o salário mais alto, o salário mais baixo seria lowest sal, e assim por diante. Tá? A gente pode estar renomeando essas colunas aqui.
É importante notar que os valores null, eles são descartados quando a gente aplica uma função de agregação. Então, a gente vai somar os salários, mas o que tem null a gente não considera na nossa soma. A gente tem que os valores de sum e all, tá? Eles podem ser aplicados também para valores booleanos, ou seja, se a gente faz um sum e aplica aqui alguma coluna, uma determinada coluna, tá? Lembrando que a gente vai estar dentro de um bloco select, aí faz o sum e aí from, uma tabela. Se aqui dentre as tuplas que forem avaliadas nessa consulta, se aqui retornar algum valor true, então esse sum retorna true. E se a gente estiver usando all, ele só retorna true se todos os resultados dessa coluna 1 aqui forem true, certo? Então sum ele é equivalente a um ou seja, se algum for true, retorna true. E esse é equivalente a um and. Se todos forem true, ele retorna true. Se houver um sem ser, ele não retorna true. E a gente tem o group by também, equivalente àquele nosso operador de agrupamento lá da álgebra relacional, onde a gente vai estar fazendo grupos e aplicando uma função de agregação, certo? E a gente pode estar filtrando o resultado desse agrupamento com o nossa cláusula having, tá? O having ele é equivalente ao where nesse primeiro bloco, ou seja, a gente tem um select from where, o where ele vai filtrar todos os resultados desse primeiro bloco. Mas quando a gente faz um agrupamento, os resultados têm que ser filtrados usando o having e não o where. Isso é motivo de muita confusão, então é bom você fazer umas brincadeiras, fazer uns selects que trabalhem com filtragem após o agrupamento para você não se confundir quando precisar utilizar. Aqui a gente tem um exemplo onde a gente vai fazer uma contagem da quantidade de funcionários e a média salarial desses funcionários, né? A gente utiliza aqui a tabela employee e a gente vai agrupar pelo departamento. Então, nosso resultado aqui são 3 colunas. A gente vai ter uma coluna que é o nosso grupo, DNO, e aqui a outra coluna do count e a coluna da média salarial aqui. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, departamento 1, aí você tem 100 funcionários e a média salarial é de 30 mil. Aí você tem departamento 3, média salarial de 50 mil e 28 funcionários, e assim por diante. Então, o resultado de uma consulta como essa, a gente seleciona a quantidade de colunas por aqui, né? A gente tem uma coluna aqui, outra coluna aqui, outra coluna aqui, sendo que uma delas, uma ou mais delas vai estar aqui e as demais, né, vão ter que estar em uma função de agrupamento. E veja também que se essa coluna que a gente usa para fazer o agrupamento, aqui nesse caso era o número do departamento, se ela permite null, a gente vai ter um grupo específico para null aqui. A gente vai ter null e vai ser informado aqui quantos funcionários estão associados a esse null, tá? E qual é a média salarial quando o departamento é null, ok? E a gente tem também um resultado aqui de um agrupamento em cima de um join entre duas tabelas, tá? Isso também pode acontecer. Então, você vai estar juntando essas duas tabelas, aqui está a condição de junção no where, e isso vai dar origem a uma nova tabela. Então, essa tabela aqui vai ser usada para fazer esse agrupamento. E aqui a gente vai agrupar por esses dois atributos, essas duas colunas, eles estão aqui também, veja. E a gente vai estar utilizando as outras colunas dentro de uma função de agregação, ou seja, é uma contagem. Então, a gente, para cada combinação de número de projeto e nome de projeto, a gente vai estar fazendo uma contagem das ocorrências. Então, a cláusula having, como eu falei, ela vai filtrar o resultado pós-agrupamento. Então, a gente está fazendo um agrupamento aqui por esse par, número do projeto e nome do projeto. Então, a gente vai ter uma tabela resultante aqui, que vai ter
3 colunas. Essa coluna vai ser, uma delas vai ser esse código, outra vai ser esse nome e a outra vai ser essa contagem. E aí, quando o valor que está aqui nessa contagem for maior do que 2, a gente vai filtrar isso para colocar no resultado final. O resultado final vai ter as mesmas colunas aqui. Então, vamos dizer que a gente tenha 3 grupos que tenham sido formados por esses pares aqui. Então, o primeiro grupo vai ter uma contagem 3, o segundo vai ter uma contagem 2 e o terceiro vai ter uma contagem 5. Então, aqui a gente vai ter os mesmos atributos aqui no conjunto resultado. E aí, maior do que 2, a gente só tem o 3 e o 5. Então, aqui vai ter o 3, o 5 e os mesmos valores aqui para os demais campos. Certo? Então, veja que a tabela original, ela poderia ser enorme, ela poderia ter muita coisa aqui, né? Muitas tuplas. E quando a gente fez esse agrupamento, muitas colunas também, né? Então, quando a gente fez esse agrupamento, a gente reduziu para isso aqui. Se tivesse um where, ele seria aplicado aqui, nesse passo aqui. Tá? E o having, ele vai ser processado em cima desse resultado aqui, agrupado já. Então, considere essa consulta aí, dê uma olhada e responda para mim essa pergunta se esta consulta está certa. Sugiro que você dê uma pausa no vídeo e aí analise e depois você volte para ver o resultado. Então, você pode dar uma pausa agora. Então, observe nessa consulta que a gente quer contar o número total de empregados, né, em cada departamento cujos salários excederam 40 mil dólares, ou seja, quem ganhou mais do que 40 mil dólares. E aí a gente quer fazer essa análise somente nesses departamentos aqui. Quais são desses departamentos? Os departamentos onde trabalharam mais do que 5 empregados. Então, podemos chamar aqui esses departamentos de departamentos grandes, para facilitar o nosso raciocínio. O que são os departamentos grandes? São os departamentos onde trabalharam mais do que 5 empregados. Então, analisando aqui a consulta, a gente tem a contagem, né, por esse count, na tabela employee, e a gente filtra do resultado os funcionários que receberam até 40 mil, ou seja, a gente adiciona ao resultado somente aqueles que ganharam mais do que 40 mil. Então, suponha que aqui é a tabela original de empregados, a gente vai ter vários atributos e várias linhas. Suponha que aqui seja o atributo salário. Então, onde esse salário aqui for maior do que 40 mil, a gente seleciona. Então, a gente seleciona uma tupla, outra, uma sim, uma não. E aí, o fato é que a gente vai ter uma tabela aqui resultante que vai ser menor ou igual, né, à tabela original. Ou seja, é uma tabela onde todo mundo que está aqui no salário, né, todo mundo que tem esse valor salário aqui vai ser maior do que 40 mil. Feito isso, a gente vai fazer essa contagem e esse agrupamento aqui pelo número do departamento. Quando a gente faz isso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma tabela onde a gente vai ter o código do departamento, DNO, e a contagem aqui, o count. Então veja que a gente vai ter, por exemplo, o departamento 1 com 100 funcionários. Mas são 100 funcionários que trabalham lá? Não, são 100 funcionários que ganham mais do que 40 mil. Veja que a gente está fazendo o agrupamento nessa tabela aqui intermediária, tá? A gente não está fazendo nessa tabela original aqui. Então, a gente vai ter o departamento 2, que tem 300 na contagem, por exemplo. Mais uma vez, essa não é a quantidade de funcionários que trabalham lá, são apenas os funcionários que ganham mais do que 40 mil. E assim por diante. Então, suponha um departamento aqui, número 10, que ele tem aqui 200 funcionários aqui. Departamento 10 tem 200 funcionários. E aí, quando a gente filtrou, o departamento 10 só ficou com duas entradas aqui, 10 e 10, porque a maioria dos funcionários dele ganham pouco, ganham menos do que 40 mil. Então, a gente ficou aqui com duas situações, dois empregados do departamento 10, onde a gente tem um salário, por exemplo, de 42 mil e aqui de 45 mil. Tá? Então, quando a gente fizer essa contagem, a gente vai ter só dois aqui.
E quando a gente fizer esse having aqui, onde a gente vai estar filtrando onde a contagem for maior do que 5, essa tupla vai ser eliminada. Mas veja que essa tupla não deveria ter sido eliminada, porque esses empregados eles trabalham em departamentos grandes, certo? Então é diferente você estar selecionando os departamentos grandes e aplicando a esse filtro de funcionários do que a gente está fazendo isso. Então essa consulta aqui ela está errada, ela não corresponde a essa especificação aqui em linguagem natural. A consulta certa seria uma consulta assim, ou seja, a gente teria aquela mesma estrutura, a gente estaria fazendo uma projeção do número do departamento e a contagem, a gente teria aquela mesma tabela resultante do departamento e, e o count, e isso estaria sendo selecionado aqui da tabela employee, teria o mesmo filtro aqui, a diferença e o mesmo agrupamento, né? Claro. E a diferença seria aqui, que a gente estaria adicionando nessa cláusula where a outra condição. Qual é a outra condição? O departamento tem que ser um departamento grande, ou seja, eu vou gerar um conjunto de departamentos grandes, um conjunto que vai ter os códigos aqui 1, 3, 5 e etc. Todos os códigos de departamento grande e vou ver se o código desse departamento está dentro desse conjunto. Então, quem é que gera esse conjunto? Essa consulta aninhada aqui, que é select o DNO, né, do employee, né, agrupando pelo código do departamento e retornando apenas, né, quando a contagem for maior do que 5. Então, essa consulta aninhada vai me retornar uma coisa assim, uma tabela muito parecida, que vai ter também DNO e count. Só que veja que ela não tem nenhum where, então ela não filtra nada. Ela vai dizer aqui, o departamento 1 tem 100 funcionários, departamento 2 tem tantos funcionários. E aquele meu departamento 10, que tinha 200 funcionários, vai vir com 200 aqui. Então, ele estando com 200, ele não vai ser filtrado por esse count e vai entrar no meu conjunto, resultado que é o conjunto dos departamentos grandes. Eu vou ter o 10 aqui também. Tendo 10, ele vai, né, ser capturado por esse meu in aqui e vai entrar no conjunto resultado. A gente tem também uma cláusula with, né, que permite que o usuário defina uma tabela temporária, uma tabela que só vai ser usada para aquela consulta em particular, certo? Ele não está disponível em todas as implementações SQL, ou seja, em todos os SGBDs. Então, é sempre bom evitar, né? Porque se você quiser portabilidade, você pode estar usando isso e não encontrar em um determinado SGBD. Isso às vezes você usa isso às vezes para evitar um aninhamento de consultas, mas se você puder não utilizar, melhor, certo? Por outro lado, ele simplifica aqui, né? Porque muitas vezes você vai utilizar essa mesma consulta aninhada em vários pontos da sua consulta externa. Então, você declara ela com o is e aí você pode reusar, a consulta fica mais limpa, fica mais fácil de interpretar. Então, é um custo-benefício, você vai ver o que melhor adequa à sua situação. Aqui a gente declarou uma tabela chamada de Big Depths, ou seja, os departamentos grandes. E a gente disse que departamentos grandes é aquilo ali que a gente fez da outra vez, né? A gente vai gerar a lista de números de departamentos, né? Baseado naquele agrupamento, né? Que vai fazer DNO e count. E depois aquela filtragem, né? Com having, e a filtragem com o having vai retornar só apenas o DNO, onde o count aqui for maior do que 5, certo? Então, tendo essa tabela de uma única coluna aqui, a gente pode utilizar ela como se fosse um conjunto, né? Aquele conjunto que a gente viu dos departamentos grandes, e utilizar onde a gente quiser. Nesse caso aqui, a gente fazia where salary é maior do que 40 mil and o DNO aqui dentro desse conjunto Big Depths. A gente tem também a cláusula case, que ela é utilizada quando um valor pode ser diferente dependendo da condição. Ela pode ser utilizada tanto na hora de consultar, de inserir ou de atualizar as tuplas. Ou seja, pode ser em qualquer situação
onde um determinado valor é esperado. Aqui a gente tem um exemplo de como utilizar o case. Nesse caso aqui a gente está utilizando num comando de update. Então a gente está fazendo um update employee e alterando o salário para um determinado valor, né? Só que o valor ele varia de acordo com determinada condição, ou seja, se o departamento for 5, o salário vai ser esse aqui. Se o departamento for 4, o salário vai ser esse aqui. Ou seja, são diferentes reajustes, eu vou estar reajustando de forma diferente dependendo do departamento. A gente tem a nossa estrutura expandida. A gente tinha primeiro visto aqui o Select From Where, agora a gente tem outras cláusulas que a gente pode utilizar para fazer as nossas consultas em SQL. Muitas dessas coisas, por exemplo, Group By, consultas utilizando função de agregação, etc. Os nossos joins, a gente já tinha visto isso na álgebra relacional, então a gente simplesmente fez um mapeamento aqui para entender como é que essas coisas funcionam nas consultas em SQL. Então, pessoal, para finalizar, eu deixo aqui a recomendação de leitura. Deem uma lida no capítulo 7 do nosso livro. Esse capítulo ele tem outras coisas, por exemplo, visões, assertions, triggers, consultas recursivas. Então, vocês focam apenas no que contém nesse mesmo material, nesses slides aqui. E depois, quando a gente for estudando essas outras coisas, vocês vão poder voltar para o capítulo 7 e terminar a leitura. Então, nesse momento, a gente vai parar um pouco com a aula, com esse material teórico, e vai focar no nosso roteiro prático no laboratório, e a gente vai implementar diversas consultas, começando por umas consultas mais simples e partindo para umas consultas mais complexas. E aí essa é a melhor forma da gente de fato fixar. Você só consegue realmente entender esse conteúdo sobre consulta SQL praticando e praticando muito. São diversas situações onde você tenta usar uma sintaxe incorreta, onde você raciocina de forma diferente como deveria em relação à lógica da consulta. Então eu recomendo que vocês de fato peguem os dois roteiros que a gente vai disponibilizar, tá? E pratique bastante para poder fixar esse conteúdo. Então, espero que tenha sido bastante proveitoso esse material sobre SQL e aguardo vocês com as dúvidas sobre a implementação dos roteiros práticos. Até mais, pessoal!